Vamos com tudo! E hoje, o tema do nosso encontro, a gente vai falar sobre a fórmula que vai te ajudar a acumular pontos e milhas de forma eficiente e segura. A fórmula que vai ajudar você a acumular pontos e milhas de forma segura. Léo, qual é uma forma então que outros servidores utilizam no dia a dia e que não é tão eficiente? A fórmula que as pessoas mais usam, que os servidores mais usam no dia a dia e que não tem eficiência é aquela mais utilizada, que é usando apenas os gastos do cartão de crédito. Então, se você que está aqui comigo hoje usa apenas gastos do cartão de crédito para gerar o combustível das suas viagens, seja os pontos ou as milhas, saiba que muito provavelmente esse é o principal motivo que está te fazendo não viajar o quanto você gostaria ou deveria. E eu vou te explicar o porquê. Isso acontece porque, por mais que você tenha um cartão hoje que pontue, gere pontos, que gere milhas, a pontuação gerada pelos gastos do cartão de crédito é uma pontuação muito, mas muito pequena. Apenas de 5 a 10% de tudo aquilo que a gente pode gerar no nosso dia a dia vem através do cartão de crédito. Então, se você é uma servidora ou se você é um servidor que hoje acumula pontos já, mas acumula somente através do cartão de crédito, saiba que você está acumulando no máximo 10% de tudo que você pode acumular. Imagina você, se hoje, da noite para o dia, você conseguisse multiplicar em 10 vezes a quantidade de pontos que você gera hoje. Seria uma boa? Sim ou não? Será que você viajaria mais? Pois é. Ah, Léo, mas eu não uso cartão de crédito, então eu nem gero pontos. Pior ainda. Pior ainda, porque você não está gerando nem uns 10% ali que são referentes ao cartão de crédito. Faz sentido? Agora acontece que os outros 90% que não estão relacionados ao cartão de crédito, elas não dependem do uso do cartão de crédito. Ou seja, por mais que você não tivesse o cartão, que eu acredito que todo mundo aqui tem cartão de crédito, né? Mas por mais que você não tivesse um cartão que pontua, por exemplo, você conseguiria acumular e gerar esses 90% que são além do cartão de crédito. Por quê? Porque elas não dependem do uso de um cartão de crédito. É por isso que, se você hoje não usa um cartão que pontua, ou se você hoje usa um cartão que pontua, mas depende única e exclusivamente dos gastos do seu cartão para gerar uma pontuação, você não vai conseguir gerar esses pontos e essas milhas que são combustível das suas viagens de forma eficiente. Vai gerar pelo menos 10 vezes menos do quanto você deveria estar gerando. Então essa é a forma ineficiente. É contar apenas com o uso do seu cartão de crédito. E aí a MT perguntou, qual é o cartão que pontua? Hoje existem centenas, talvez milhares de cartões de crédito no Brasil que pontuam, tá? Então ter um cartão de crédito que pontua ou que gera milhas não é problema nenhum, muito pelo contrário, qualquer servidor pode ter. Até porque todo cartão de crédito, até porque o principal cliente de um banco, o melhor cliente de uma instituição financeira chama-se servidor público. Léo, por que o servidor é o melhor cliente que um banco pode ter? Bem simples, o banco normalmente ele ganha dinheiro, ele faz dinheiro emprestando dinheiro e recebendo os juros desse dinheiro. Faz sentido? Cartão de crédito nada mais é do que uma ferramenta de crédito. Só que ela é uma ferramenta de crédito inteligente, em que o banco está te emprestando aquele valor do limite do cartão durante 30 a 40 dias, que é o período entre o vencimento da fatura anterior até o fechamento. Do vencimento da fatura anterior até o vencimento da fatura seguinte. Então, durante aquele período ali de 30 a 40 dias, você pode usar aquele dinheiro do cartão de crédito, que é do banco, da forma que você bem entender, sem precisar pagar juros por isso. Então, cartão de crédito nada mais é do que um empréstimo sem juros. Óbvio, se você usar da forma certa. Se você usar o cartão de crédito como deveria usar. Só que
Além do banco te oferecer um crédito de forma gratuita, ele ainda te remunera através dos pontos e das milhas, se você souber gerar esses pontos e essas milhas. Tá certo? E aí o Marco perguntou, eu uso um cartão que pontua, mas não é eficiente? Sim, Marco. Exatamente por isso que eu acabei de explicar. Porque a pontuação que é gerada através dos gastos do cartão de crédito, por mais que você tenha um excelente cartão que pontua 2,5 pontos por dólar, vai representar no máximo 10% de tudo que você pode gerar. Léo, me dá um exemplo, então, para eu entender melhor. Vamos lá. Imagina que hoje vocês usam um cartão que gera 2 pontos por dólar. Vou te falar, 2 pontos por dólar é uma excelente pontuação, tá? 2 pontos por dólar é um excelente cartão. Tá certo? Só que hoje o dólar tá custando mais ou menos R$6. Tá? Mais ou menos R$6. Vamos arredondar para deixar a conta mais fácil? Isso quer dizer o quê? Que para você gerar 2.000 pontos, você precisa gastar R$6.000. Léo, como assim? Vai com calma. Explica. Vamos lá, gente. Hoje, um bom cartão de crédito gera 2 pontos por dólar. O que é isso? Você precisa gastar $1 para gerar 2 pontos. Só que $1 hoje custa R$6. Certo? Ou seja, você precisa gastar R$6 para gerar 2 pontos. Se você gasta R$6.000, regrinha de 3 básica, R$6.000, você vai gerar 2.000 pontos. Então, aquele servidor que tem um gasto muito legal no cartão de crédito, porque R$6.000 já é um gasto muito legal, na família, ele vai gerar no máximo 2.000 pontos. Só que isso em um mês vai dar, isso em um ano vai dar 24.000 pontos. Ou seja, o servidor que tem um excelente cartão de crédito, que pontua 2 pontos por dólar, se ele usa apenas o cartão de crédito em um ano, gastando R$6.000 todos os meses, ele vai gerar apenas 24.000 pontos. Léo, mas você falou na live 2 que esses 24.000 pontos eles podem ser transformados em milhas e através de uma bonificação de 100%. Verdade. Na verdade, essa bonificação pode ser até maior de 100%. Então, esses 24.000, se eu transfiro no momento certo com o programa de fidelidade de companhia aérea, vão se tornar 48.000 milhas. Ou seja, o servidor passa um ano inteiro, mesmo tendo um bom cartão, mesmo gastando bem R$6.000 aí em média por mês, e vai gerar apenas 48.000 milhas. Léo, 48.000 milhas não dá pra nada? Até dá, tá? Em alguns momentos você consegue emitir uma passagem de ida do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo. Se você dominar emissões, tá? Até dá. Mas é muito pouco. É muito pouco. Porque se você depende apenas do cartão de crédito, esses 48.000 milhas que você gerou é apenas 10% de tudo que você pode gerar. Se você aplica inteligência financeira em programas de fidelidade, por exemplo, as compras bonificadas que eu ensinei na live 2, na live de ontem, a você, ao invés de 48, você poderia estar gerando 480.000 milhas. Quantidade suficiente para uma família de 4 pessoas, por exemplo, ir e voltar para a Europa, sem pagar pela passagem. Sem pagar pela passagem. Tá fazendo sentido até aqui para vocês? Tá fazendo sentido até então? Então, Léo, usar o cartão de crédito não é eficiente? Não é eficiente. Muito pelo contrário. Se você usa apenas o cartão de crédito hoje em dia como forma de acúmulo de pontos e milhas, você está acumulando no máximo 10% do que você pode gerar. Consequentemente, você está deixando o seu potencial de viajar mais de lado. Porque se você acumula apenas 10%, ou seja, 1/10 daquilo que você pode acumular, consequentemente, você vai viajar 10 vezes menos. Tá fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Comenta aí nos comentários, gente. Lembre-se, todas essas lives, elas não são feitas para mim. Elas são feitas para você. Todo o conteúdo que eu gero aqui é para te ajudar a sair do ponto A para o ponto B. É para te ajudar a sair da live aqui com mais conhecimento. Então, se não estiver fazendo sentido para você, manda aí nos comentários, tá? Manda aí nos comentários que a gente vai mudando aqui
o nosso conteúdo para te ajudar. Fechou? Tá fazendo sentido? Então vamos lá. Tá, Léo, tudo bem. Você falou que o cartão de crédito não é tão eficiente. Não é. Então, me fala outras formas de acúmulo eficiente para eu gerar milhares de pontos e milhas todos os meses? Já vou te falar. Mas quem lembra ontem? Quem lembra na segunda-feira, na verdade, da Denise, que participou aqui conosco da primeira live? Servidora do TRE da Bahia, que em apenas um ano fez mais de 15 viagens sem pagar pela passagem. Será que com pontos do cartão de crédito, ela ou alguém que está aqui comigo conseguiria fazer 15 viagens no ano? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. Então você não pode depender única e exclusivamente dos pontos que são gerados no cartão de crédito. Porque se você conta apenas com os pontos do cartão de crédito, a chance de você não viajar é muito grande. E vai acontecer o efeito rebote. Porque você, além de não viajar ou levar 1 ano, 2 anos para fazer uma única viagem, você vai se frustrar. Porque você vai acreditar que os programas de fidelidade, os pontos não servem para nada. Porque você está gastando aí 1 ano e não consegue gerar uma quantidade nem para fazer uma viagem. Então você precisa aprender da forma certa. A acumular esses pontos e milhas na casa dos milhares, mas da forma certa. Tudo bem, Léo? Então me dá alguns exemplos aí, outras formas de acumular pontos. Vamos listar algumas. A primeira delas, a mais simples, a que a grande maioria de vocês aplicam já, que é usando o cartão de crédito Pontua. Mas eu já te falei aqui, já te provei, que essa é uma forma ineficiente quando ela é utilizada sozinha. Porque ela se refere a apenas 10% de tudo aquilo que você pode gerar. Tá certo? Outra forma, voando. Toda vez que você voa, que você compra uma passagem de uma companhia aérea e essa companhia aérea tem programa de fidelidade, você vai gerar pontos no programa de fidelidade daquela companhia. Tá? Acontece que ninguém viaja todo mês, pelo menos não a maioria dos servidores, né? Não a maioria dos servidores. A maioria dos servidores vai viajar 3, 4, 5 vezes por ano. Então a pontuação que você acaba gerando é muito pequena. Tá certo? É muito pequena. Terceira forma, assinando clubes. O que são clubes? Dentro dos programas de fidelidade, eles têm, cada um dos programas de fidelidade tem uma espécie de assinatura. Uma assinatura onde você pode pagar um valor mensal da assinatura para gerar uma quantidade específica de pontos e milhas todos os meses. Então, Léo, vale a pena assinar clubes? Vale a pena assinar clubes, desde que você saiba explorar aqueles programas de fidelidade dos quais você está assinando os clubes. Porque não adianta nada você sair por aí assinando clube, buscando prestação, sem saber utilizá-los. Você vai estar apenas gastando dinheiro. Você vai estar apenas buscando uma prestação a mais todos os meses e não vai ter resultado. E ninguém está aqui para simplesmente acumular pontos e milhas. Todo mundo está aqui para poder viajar mais com a família. Para poder viajar sem pagar pela passagem. Não à toa, eu digo e repito sempre para vocês que ainda não são servidores viajantes. Se você acumula pontos e não sabe o que fazer com esses pontos, você não vai conseguir sair do lugar. Por isso que eu falo que acumular pontos, qualquer criança acumula. Acumular pontos é a coisa mais fácil do mundo, com toda sinceridade. Qualquer criança acumula milhares de pontos e milhas. Basta ela assistir aqui as nossas lives e aprender. Por quê? Porque a maioria desses pontos, ele vem através de compras simples do nosso dia a dia. Compras que todo mundo precisa fazer. Compras de supermercado, compras de farmácia, compras de roupas. Então, não saia por aí assinando clubes de programa de fidelidade se você não sabe o que é que você está fazendo. É importante que você se pergunte antes de assinar um clube, antes de fazer uma assinatura, se aquele clube daquele programa, se aquele programa é o programa ideal para as viagens que você pretende fazer com a sua família. Se aquele programa tem parceria com as companhias aéreas que você vai utilizar para fazer a sua viagem. Porque se a resposta for negativa, você vai estar apenas rasgando dinheiro.
você vai estar apenas rasgando dinheiro, tá certo? Quarta forma que eu vou trazer para vocês hoje, Uber. Uber. Tem alguém aqui que usa Uber no dia a dia? Ou usa Uber em viagens? Ou usa Uber aí uma vez por mês, sei lá? Tem alguém? Manda aí nos comentários. Tem alguém que usa Uber? Sim ou não? Sim, uso bastante. Josiane, no final eu respondo sua dúvida, tá? Só pra gente não fugir aqui do nosso assunto. Sim, olha aí, ó. A Vládia, Josiane, a Tânia, a Súnia, a Paula. Vamos lá. Pra quem usa Uber, você saberia dizer o quanto é que você gasta em média de Uber por mês? Vai mandando aí nos comentários, galera. Quem usa Uber, quanto é que vocês gastam em média por mês de Uber? Gente, quem tá chegando aqui agora, pode perceber, eu sou meio agoniado, eu tenho uma mania de ficar passando a mão no cabelo que até hoje eu não consegui curar. Tá? Então não estranhe, tá? A Tâmara, tô no Uber agora, voltando do trabalho e ganhando milhas. Olha aí, a Tâmara já coloca a mão na massa. Olha, eu acho que é Robson o nome dele, R$800. A Josiane, 300. Quem mais? Quanto é que vocês gastam em média de Uber, gente? Por mês? 600. Olha aí, ó. O Robson, 800. A Josiane, 300. A Tâmara, 600. A Paula, 300. Tá, Léo, o que é que o meu Uber tem a ver com as minhas viagens? Muito simples. Provavelmente, você que já usa Uber todos os dias, ou quase todos os dias, você paga da forma tradicional, que é simplesmente cadastrar um cartão de crédito no aplicativo do Uber, ou então pagar no Pix, ou até mesmo pagar em dinheiro. Ainda tem gente hoje em dia que paga em dinheiro, tá tudo bem. Só que o que é que acontece? Quando você faz isso, você tá perdendo dinheiro. Você tá literalmente perdendo dinheiro. Como assim, Léo, perdendo dinheiro? Porque todas as vezes que você paga o seu Uber dessa forma, você não tá ganhando nada com isso. Tá, Léo, então qual é a forma certa? O que eu deveria fazer então? Bem simples. Comprar os créditos que você usa no Uber através de programas de fidelidade. Qual é a forma certa de você comprar esses créditos do Uber? Bem simples. Comprar esses créditos através dos parceiros dos programas de fidelidade, em que você pode gerar de 3 a 10 milhas por cada real gasto. Vou dar um exemplo do programa da Smiles. A Smiles é o programa de fidelidade da Gol, da companhia aérea Gol aqui no Brasil. E a Smiles, ela tem uma parceria com a Uber, em que se você comprar créditos da Uber na Smiles, você vai gerar 3, na verdade até 5 milhas por real gasto. Tá? Até 5 milhas por real gasto. Ou seja, a grande maioria vai gerar 3, tá, gente? Mas essa pontuação pode chegar até 5. Então vamos usar 3 aí como referência. No caso, ó, deixa eu ver quem respondeu aqui. A Andrea Lisandra, ela colocou ali que gasta R$600. Ou seja, a Andrea, que hoje provavelmente não gera nada, se ela comprasse esses mesmos créditos do Uber, que ela já precisa usar na Smiles, ela geraria 1.800 milhas todos os meses. Como assim, Léo? 600 vezes 3 milhas. Por quê? Porque você vai gerar 3 milhas por real gasto. 3 vezes 600, 1.800 milhas. Apenas com gastos do Uber, que ela já tem. 1.800 vezes 12, se a gente for fazer um cálculo aqui anual, daria mais ou menos 22 mil milhas. Suficientes para a Andrea fazer uma viagem e ir de volta aqui dentro do Brasil, em alguns momentos do ano. Tá fazendo sentido até aqui? Acontece que essas 3 milhas
podem chegar até 10 milhas por real gasto. Então imagina se a Andrea pega esses 600 reais todo mês e começasse a gerar 10 milhas por cada real gasto. Seriam 6 milhas por mês. 6 mil. Em um ano, 72 mil. Uma quantidade suficiente para a Andrea fazer uma viagem ida e volta na América do Sul, sem pagar pela passagem, pagando apenas taxa de embarque. Só que vocês notaram que esse cálculo que eu fiz aqui agora foi apenas de pontos gerados pelo gasto do Uber? Imagina se a Andrea transforma todo o custo de vida, todas as compras que ela já tem, em milhas. Ela acumularia muito mais, não é verdade? Tá dando para entender? Sim. Então vamos continuar. Falei do cartão, falei voando, falei assinando clubes, falei sobre o Uber. Combustíveis. Postos de gasolina também tem programas de fidelidade. Programas de fidelidade que você pode pontuar toda vez que você abastece o seu veículo, para no futuro enviar os pontos do programa do posto de gasolina para um programa de fidelidade de companhia aérea. Quem não anda de Uber provavelmente tem carro. E quem tem carro poderia estar gerando pontuação ou poderia estar gerando cashback. Tá, Léo, o que o cashback tem a ver? Muito simples. O servidor viajante, quando ele faz uma compra que gera cashback, ao invés de pontos, ele utiliza esse cashback para transformar em pontos, para comprar pontos mais barato. E que muitas vezes é melhor do que ganhar pontos. E é possível abastecer o seu carro gerando cashback. Outra forma, reservando hotéis. Se você precisa viajar, provavelmente você vai precisar de um hotel. Se você ainda não aplica inteligência financeira em programas de fidelidade para se hospedar sem precisar pagar pela hospedagem, você vai precisar pagar. E se você paga pelo hotel, você pode gerar pontos. Mais uma. Compras bonificadas. Quem estava na live 2, na live de terça-feira, entendeu muito bem. Eu expliquei, por A mais B, o que são as compras bonificadas. Tá? Eu expliquei por A mais B o que são as compras bonificadas. Que é a possibilidade de você transformar os gastos que você já tem de supermercado, compras de higiene, compras de produtos de limpeza, roupas, material escolar, pet shop, enfim, tudo aquilo que você gasta no seu dia a dia, em milhares de pontos e milhas, através das lojas parceiras dos programas de fidelidade. A possibilidade de você gerar até 30 milhas por cada real gasto. Até 30 milhas por real gasto. Ah, Léo, mas nem tudo vai gerar 30. Verdade, tá tudo bem. Algumas compras você só vai gerar 4, 5, outras 10, outras 20. E tá tudo bem. O que importa é você ter uma média legal de acúmulo desses pontos e dessas milhas com o custo de vida que você já tem, com as compras que você já precisa fazer. Outra forma, principalmente para quem está começando agora, que quer resultados rápidos, quer já viajar daqui a uma semana, que já quer viajar daqui a um mês, compra de pontos, compra de milhas. Quando a gente vai fazer uma viagem para a Europa, quando a gente vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, a gente não precisa comprar uma moeda, a gente não precisa comprar o dólar no caso dos Estados Unidos, a gente não precisa comprar o euro no caso da Europa, a libra no caso do Reino Unido. Se a gente consegue comprar essas moedas mais barato automaticamente, a gente vai estar gastando muito menos na nossa viagem. A mesma coisa acontece com os pontos e com as milhas. Se você compra essas milhas muito mais barato, por exemplo, hoje está rolando uma promoção aí que os nossos alunos, boa parte dos nossos alunos que usam o programa da Azul, aproveitaram para comprar milhas da Azul por R$13 e fração, R$13 e alguns centavos. E Léo, por que isso é bom? Porque quando eles compram esses pontos, essas milhas tão baratas, automaticamente
eles conseguem emitir passagens muito mais baratas, com 50%, 60%, 70%, até 90% de desconto. E ainda podem usar esse conhecimento para emitir passagens para outras pessoas e com isso ter lucro e consequentemente gerar uma renda extra, que muitos meses pode superar o próprio salário do serviço público. Então por isso que é importante a compra de pontos, tá? Para quem está começando. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Existem dezenas de formas de acúmulo de pontos. E é a soma dessas formas de acúmulo que vai fazer com que você comece a gerar milhares de pontos e milhas todos os meses. Lembram da live 1? Da live 2, quer dizer? Quem estava na live 2 comigo? Quem estava na live 2? Na live de ontem? Quem estava ontem vai lembrar que a gente fez um exercíciozinho. Lembra que a gente falou sobre 4 tipos de servidores? E a grande maioria das pessoas que estavam conosco aqui estavam no perfil 1 ou no perfil 2? Ou seja, o perfil que não acumulava ou que acumulava muito pouco. Esses 2 perfis são justamente servidores que não usam ainda essas formas eficientes de acúmulo de pontos e milhas. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque quem vai participar do mundo servidor viajante, isso não vai ser mais problema. Você vai explodir de pontos. Explodir de milhas. Pode me cobrar. Pode me cobrar. E se tiver alguém aqui que caiu aqui de paraquedas, que não está inscrito ainda ou inscrita, o nosso treinamento gratuito, que vai acontecer a partir da próxima segunda, daqui a 5 dias, que é o Mundo Servidor Viajante, eu vou falar e vou repetir. Você está perdendo muito dinheiro, tempo precioso e viagens. E se eu fosse você, eu não perderia por nada o Mundo SV. É a primeira vez que eu estou realizando esse treinamento de forma gratuita, aberta aqui na internet. Tudo com um único propósito, com um único objetivo. Ajudar milhares de servidores públicos a entrar nesse exército de servidores viajantes, a poder viver uma vida fora da caixa, a poder viver uma vida com mais liberdade. E aí, aproveita quem quer. O que você precisa apenas é se comprometer. Se comprometer com as suas viagens, se comprometer com mais tempo de qualidade, seja para você, seja para sua família. É só isso que você precisa. Tirar uma semana para participar do Mundo Servidor Viajante. Porque eu tenho certeza que esse evento vai mudar a vida de milhares de servidores públicos. Como já mudou mais de 4.500. Como já mudou a vida da Denise, que na segunda-feira estava aqui, que em menos de um ano fez mais de 15 viagens sem pagar pela passagem, que consegue hoje viajar a mãe em outro estado praticamente todos os meses, que consegue fazer várias viagens internacionais com o filho, como a Elaine, que estava aqui ontem, que em menos de um ano vai conseguir realizar o sonho dela com o marido, de fazer uma Eurotrip, sem pagar pela passagem, sem pagar pela hospedagem. Como é o caso da Nádia, que é nossa convidada hoje, que trabalha no Detran, em Roraima ou Rondônia, não lembro qual é o estado dela. Da Gisele, que vai participar conosco também, professora. Professora, se não me falha a memória, da rede municipal em São Paulo. Será que elas têm algo em especial a mais do que você que está aqui comigo? A verdade é que não. A única coisa que elas têm a mais, talvez, do que vocês nesse momento que estão aqui conosco, é que elas já se comprometeram. Elas já passaram por um treinamento como esse. E principalmente se comprometeram e aplicaram exatamente aquilo que elas viram. E é exatamente por isso que hoje elas viajam, não apenas o Brasil, mas o mundo, sem pagar pela passagem. E olha que interessante. Falei aqui, dei 4 exemplos, todas servidoras, todas mulheres. Todas mulheres. Recentemente eu vi uma reportagem especial a respeito do Dia das Mulheres, e essa reportagem falava que o maior desejo das mulheres no Brasil
é viajar. 95% das mulheres que responderam à pesquisa tinham como maior desejo poder viajar. Viajar sozinha, viajar com a família. Só que, infelizmente, grande parte desses 95% não podia, pelas limitações financeiras, pelas limitações que o serviço público traz. Mas com você que está aqui, não precisa ser assim. Porque você está tendo a oportunidade aí, escancarada na sua frente, de participar do Mundo SV, que começa daqui a 5 dias. Então, se tiver alguém que caiu aqui de paraquedas, que não sabe o que está fazendo aqui, que ainda não está inscrito ou inscrita, comenta agora nos comentários a palavra elite. Elite. Que eu vou enviar no seu direct o link para você garantir a sua inscrição. Eu não sei se tem alguém da minha equipe aqui para me confirmar o número, mas até a última vez que eu olhei, já são mais de 8.000 servidores públicos de todo o Brasil inscritos para o nosso evento. 8.000 inscritos. Até lá, até a segunda-feira, acredito que vamos chegar aí a uns 12.000 servidores e servidoras. E você vai ficar de fora? Vai continuar vendo a vida passar sem aproveitar a sua vida como você deveria? Sim ou não? A decisão é sua. A decisão é sua. Mas, Léo, quer dizer então que basta aplicar essas formas de acúmulo de pontos e milhas e eu já vou começar a gerar milhares de pontos e milhas? É isso? Não. Desculpa te responder, mas a verdade é que não. Por quê? Porque, infelizmente, a grande maioria dos servidores que descobrem a inteligência financeira em programa de fidelidade, que descobrem que podem transformar o custo de vida em pontos e milhas, fazem isso, mas não fazem de forma estratégica, seguindo um passo a passo. Porque não adianta simplesmente você saber que pode gerar esses pontos se você não aplica uma fórmula que hoje já entregou resultados para mais de 4.500 pessoas, que é a fórmula SMART. Uma fórmula de 5 passos que você precisa aplicar. Marco, pergunto de novo, o que vem a ser Elite? Marco, Elite é um código, tá? Um código. Elite é um código que, se você digitar, eu vou enviar no seu direct o link para você realizar a sua inscrição, tá? Por que Elite? Por que eu uso normalmente o código Elite? Porque os servidores viajantes, que são aqueles servidores que viajam 3 vezes ou mais por ano com a família, sem pagar pela passagem, até mesmo hospedagem, são o que a gente chama de servidores de elite. Servidores que já aplicam uma inteligência financeira em programas de fidelidade para pensar fora da caixa e, por isso, têm resultados mais relevantes que a maioria. E, por isso, conseguem viajar muito mais com a família. Tá certo? Mas quando eu falo em comentar elite aqui, nada mais é do que você digitar o código que vai fazer com que eu te envie lá no seu direct por mensagem aqui no Instagram o link para você garantir a sua inscrição, tá certo? Então, Léo, basta realizar essas formas de acúmulo? Não, porque se fosse assim todo mundo já estaria gerando milhares de pontos. Faz sentido? Então, se você não aplica um passo a passo, e esse passo a passo é simples, através da fórmula SMART, uma fórmula de 5 passos, onde o S vem de selecionar programas, porque não basta você sair por aí acumulando seus pontos e milhas, se você não ainda entende como selecionar os melhores programas de fidelidade. Mas eu vou te ajudar, você que está comprometido, você que está comprometida, que está aqui comigo esses 3 dias, que vai continuar comigo amanhã na live 4, na live 5 na sexta, e que principalmente vai participar do Mundo SV, do nosso treinamento. É extremamente importante essa parte da fórmula SMART, que é selecionar programas. Se você hoje está começando, se você não sabe quais programas você vai usar, anota. Você vai começar usando os programas da Livelo e o programa da Esfera. Tá certo? Livelo e Esfera. Então, eu já estou dando de presente para vocês o S de mão beijada. Selecionar programas. Eu já estou mostrando para vocês quais são os programas que você precisa usar. Se você está começando agora, você vai concentrar nos programas da Livelo e da Esfera. O M da fórmula SMART significa monitorar lojas e produtos. Por que é isso? Lembra que eu te falei que a principal fórmula de acúmulo de pontos e milhas se dá através das compras bonificadas?
que são compras que você já faz em lojas e empresas parceiras dos programas de fidelidade, e isso vai te ajudar a gerar até 30 vezes mais milhas do que o comum. Para isso acontecer, você precisa monitorar as lojas, monitorar os produtos que você precisa comprar, para você conseguir aproveitar sempre a melhor pontuação. Porque conseguindo aproveitar a melhor pontuação, automaticamente você vai gerar maior volume de pontos e milhas. A letra A significa ativar a lista quente. Cara, quando vocês dominam isso aqui, quando vocês dominam a lista quente, vocês vão mudar a vida de vocês. Porque vocês vão começar a gerar todos os meses milhares de pontos e milhas. Ativar a lista quente nada mais é do que você monitorar as lojas e produtos e identificar onde é que você consegue comprar cada produto que você precisa e qual é a pontuação que você precisa agarrar para você extrair a melhor oportunidade daquela compra. Inclusive, lá no nosso programa, no Mais Viagem, Mais Dinheiro, os nossos alunos recebem de presente aquilo que eu chamo de termômetro das compras bonificadas. O que é o termômetro das compras bonificadas? Nada mais é do que um livro, um e-book, onde eles recebem na palma da mão as melhores pontuações de cada loja, de cada empresa. E isso é uma mão na roda na vida deles, porque a partir do momento que eles sabem que precisam comprar determinado produto em determinada loja, basta ele aguardar aquela pontuação que foi informada lá no termômetro, e assim que acontece aquela oportunidade, ele vai lá e aproveita. Então, selecionar programas, monitorar lojas e produtos, a ativar a lista quente. O R vem de radar de oportunidades. É muito importante você ter um radar que lhe informe todos os dias sobre as oportunidades que acontecem nesse universo dos programas. Até porque todos os dias existem dezenas, se não centenas de oportunidades. Se eu abrir para vocês aqui o meu WhatsApp, lá no nosso WhatsApp, por que eu falo WhatsApp? Porque existe uma ferramenta chamada Canal de Inteligência e Alertas, que é um canal que todos os nossos alunos do nosso programa fazem parte. E o que é esse canal? Nesse canal, todos os dias, os nossos alunos recebem todas as oportunidades que estão acontecendo nos programas de fidelidade. E é natural que em muitos dias existam mais de 50 oportunidades. Porque existem dezenas de oportunidades todos os dias. Só que se você não toma conhecimento, se você não é informado sobre essas oportunidades acabam se perdendo. Tá certo? Maicon, qual o nome da farmácia que você falou ontem na Livelo do shampoo? Maicon, Farmácias App, tá? Não é uma farmácia, na verdade. É uma loja, é um conjunto de farmácias, tá? Bem parecido com o que o iFood é para os restaurantes. Farmácias App para as farmácias, tá? E T da Fórmula Smart, que nada mais é do que transformar os pontos que você conseguiu gerar em milhas, multiplicando ainda mais. Se você segue o passo a passo da Fórmula Smart, automaticamente você começa a gerar milhares de pontos e milhas de forma segura, sem precisar gastar um centavo a mais do que você já gasta hoje. Simplesmente realizando suas compras, realizando os seus gastos da forma certa. Seja Uber, seja combustível, seja compras de mercado, seja compras para sua casa, seja roupas, seja lá o que for. Porque praticamente tudo que você compra e gasta no seu dia a dia não só pode, como deveria ser feito através dos programas de fidelidade. E se você ainda não faz isso, infelizmente você está rasgando muito dinheiro e muitas viagens todos os meses. Tá? Todos os meses. Então é assim que a gente aplica a Fórmula Smart para gerar pontos e milhas todos os meses de forma eficiente e segura. Léo, você vai falar mais sobre a Fórmula Smart? A gente vai falar muito ainda sobre a Fórmula Smart, sobre o método SERV, sobre os 6 passos que todo servidor público precisa aplicar para viajar mais e pagar pela passagem. Tudo isso no Mundo Servidor Viajante. No treinamento gratuito e online que começa daqui a 5 dias. Quem não está inscrito ainda, aproveita. Últimos dias para você garantir o seu lugar. Digita aqui, ó, o código ELITE para você garantir a sua vaga.
que eu vou enviar o link no seu direct, tá certo? O link no seu direct. Hoje, na live de hoje, quem vem acompanhando aí desde a primeira live sabe que todos os dias a gente recebe algum aluno aqui, recebe alguma aluna aqui do nosso programa, alunos que já se tornaram servidores viajantes, ou seja, para quem tá chegando aqui e não tá entendendo nada, tá? Primeiro de tudo, toda live que eu abro, eu esqueço de me apresentar. Eu esqueço de me apresentar. Todo dia tá chegando gente nova aqui, todo dia tá chegando servidores novos aqui, eu esqueço. E eu peço desculpas a vocês. Tá tudo bem, tá? Para quem não me conhece ainda, sou Leonardo Villanova, sou servidor público do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, especialista em viagens e programas de fidelidade. E aqui no meu perfil eu ajudo servidores públicos comuns, assim como eu, assim como você, a viajar mais com sua família todos os anos, sem pagar pela passagem, até mesmo hospedagem. E na próxima segunda-feira vai começar o Mundo SV, que é o meu treinamento gratuito. Primeira vez que eu estou realizando esse treinamento de forma gratuita e online, para te ajudar a aplicar os passos que hoje mais de 4.500 servidores públicos de todo o Brasil já aplicam para viajar sem pagar pela passagem, até mesmo hospedagem. Se você quer participar, aproveita a sua chance, digita Elite nos comentários e vai depois, no final da live, lá no seu direct, que eu vou enviar uma mensagem para você com o link. E quem vem acompanhando aí desde a primeira live sabe que todos os dias eu estou recebendo servidores viajantes. Mas, Léo, o que é que são esses servidores viajantes que você tanto fala? Servidor viajante nada mais é do que aquele servidor que hoje viaja 3 ou mais vezes com a família sem pagar pela passagem e até mesmo hospedagem. Então, se você é um servidor que viaja pelo menos 3 vezes por ano com a família sem pagar pela passagem e até mesmo hospedagem, você é um servidor ou uma servidora viajante. E ao longo dessas lives aqui, eu venho recebendo servidores públicos de todo o Brasil, de todos os cargos, de todas as regiões. Para quê? Para que eles possam contar um pouquinho da história deles. E quem sabe inspirar você a ter os mesmos resultados, a ter a mesma qualidade de vida, a ter a mesma liberdade. Na primeira live eu recebi a Denise, servidora do TRE da Bahia. Ontem eu recebi a Elaine, professora da rede municipal em Sertãozinho, São Paulo. Hoje eu vou receber não apenas uma, como duas. A Nádia, lá de Rondônia, servidora do Detran, e a Gisele, que é servidora em São Paulo. Inclusive, Nádia, Gisele, se vocês estiverem ao vivo aqui comigo, manda uma mensagem aí para eu saber que vocês já estão aqui. Por quê? Porque eu não quero atrasar vocês, tá? Eu não quero atrasar vocês, eu já chamo vocês aí e a gente começa o nosso bate-papo. Olha a Gisele aí, ó. Gisele tá aqui. Gisele, Nádia, se vocês estiverem aqui, ó, então o que é que vocês fazem? Clica aqui nessa câmerazinha aqui, já solicita, tá? Para participar aqui ao vivo. Eu já aceito vocês. Fechou? Pode ser? Olha aí, a Gisele tá aqui já. Não sei se a Nádia tá por aqui. Tá me ouvindo bem? Tudo, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Então hoje vai ser um bate-papo legal. Vai ser uma trinca aqui, ó, pra gente Eita, conversar um vai ser legal. pouquinho. Maravilha. De antemão, meninas, deixa eu agradecer a participação de vocês, tá? Sejam bem-vindas. Obrigado por participarem aqui, contar um pouquinho da história de vocês. E assim, uma semana bem legal, porque com vocês já são 4 mulheres, 4 servidoras. Ou seja, as servidoras estão dominando o A Dominando. mercado mulherada tá com das tudo viagens. aí. Parabéns, Mulher. parabéns de verdade pela Obrigada. coragem de vocês de desbravar o Brasil e o mundo. Então, só para a gente organizar, eu vou começar com uma, depois eu passo para outra, tá bom? Então, vou Tá pedir joia. licença aí e depois a gente vai batendo aquele bate-papo aqui descontraído, os três. Mas me fala, Gisele, conta um pouquinho, se apresenta, fala pra gente quem é a Gisele, A Gisele tem 40 anos, é enfermeira, eu sou enfermeira. enfermeira, desculpa, eu tinha Isso. alguma coisa que você era professora. Eu já fui professora. Ah, então tá tudo certo. Tá tudo certo. E sou enfermeira há 13 anos, trabalho na prefeitura de Taubaté, que é um município do estado de São Paulo, mas eu moro em São José dos Campos, né, que é uma outra cidade também bastante conhecida. É, tenho um filho, já um filho grandão, sou casada com meu marido botafoguense igual você, que estava lá na final da Libertadores, Não sei se eu que, dou os parabéns para você ou se para ele.
que inclusive ele conseguiu ir até lá de última hora usando o conhecimento da inteligência financeira aqui nos programas de fidelidade, com a sua ajuda. E com todo o aprendizado que a gente teve aqui, eu sou uma pessoa que não sabia nada de milhas, que eu só ouvia as pessoas falar, ai, fulano viaja todo ano com milhas. E o meu cartão de crédito nem milhas acumulava. Então, assim, eu saí do zero mesmo para uma viagem internacional que eu acabei de voltar dessa viagem, né? Eu cheguei na segunda-feira, eu e minha família, todos fomos usando milhas. Pra Em onde? Conta menos. pra gente. Nós fomos primeiro para Miami, depois fomos para Orlando, passamos por Tampa, voltamos para Orlando de novo e aí voltamos para cá, para São Paulo, coisa que eu jamais poderia imaginar, considerando meu salário de enfermeira, considerando é, o meu marido, ele é DJ, ele trabalha com música, então assim, não é famoso, né? Então não é um Ainda. Alok. Então, eu jamais poderia imaginar fazer uma viagem desse tipo, assim, me programando dentro de um ano, se eu não tivesse o conhecimento dos programas de fidelidade, não aplicasse a inteligência financeira dentro desses programas. Eu acho que eu estava acompanhando a sua live aqui. Isso que você falou, ele é muito importante. Não é só acumular milhas, né? A gente precisa usar a inteligência financeira e para isso você tem que adquirir conhecimento. E não adianta também você entrar no programa e não se esforçar, não estudar, não correr atrás, porque você também não vai chegar a lugar nenhum. Então depende muito de você. Mas o conteúdo que você traz, ele é muito completo, né? Ele tem tudo. Então, não só o conteúdo, mas o canal de inteligência onde a gente recebe os alertas, que tem ali todos os dias passagens por 2.000 pontos, por 3.000 pontos. É assim. Chega a ser bizarro, assim, você imaginar que numa comprinha você consegue adquirir uma passagem por essa quantidade de pontos aí, mas é só o conhecimento e você está no meio certo para você conseguir ter esse acesso, assim. Então, eu sou muito grata, já falei em outras lives aqui com você, eu sou muito grata por ter encontrado você no Instagram e ter tido a oportunidade de fazer parte desse programa. Parabéns, parabéns de verdade. Em pouco tempo, olha quanta coisa, quantas memórias aí você criou, quanta coisa você já viveu. O maridão aí então, em novembro, estava em Buenos Aires realizando um sonho, e eu falo um sonho porque eu estava lá também realizando um sonho. Novembro estava em Buenos Aires, agora em março já estava na Flórida, nos Estados Uhum, Unidos, na Disney. Olha que louco, né? aham, E é você, isso. Nádia? Conta um pouquinho, quem é a Nádia? Nádia é servidora estadual do Departamento de Trânsito de Rondônia. Eu sou de Manaus, mas moro aqui já há vários anos, né? Depois que eu me divorciei, por uma série de situações, eu mas de decidir estudar para concurso público com 48 anos e passei aqui, aqui em Porto Velho e vim morar para cá. Sou mãe de um casal de filhos adultos, tenho 2 netos desse casal de filhos. E aí, no momento, a minha filha está morando comigo e com o meu neto mais velho, que tem 14 anos. E é isso. Eu sou, como sempre, né? Eu falo sempre para você que é um privilégio falar com você, é um privilégio. Me sinto honrada de fazer parte desse projeto, né? Desse projeto Servidor Viajante, porque foi algo que foi uma virada de chave, né? Na minha vida, mudou a minha perspectiva de mundo, né? Porque é aquela coisa, eu sou a Denise, né? Ela me botou no chinelo, viajou mais de 15 vezes, e ela é da mesma turma que eu, né? Turma 8. E eu fiquei, nossa, Mas não, a Denise, ela. mas vocês também já viajou bastante, que eu já vi muita foto sua por aí. Então, é porque também o meu trabalho no Detran, ele me proporciona, né, viajar. Eu viajo muito dentro do estado, porque o setor que eu trabalho é um setor de fiscalização. Então, eu viajo sempre. Então, assim, tipo assim, eu não posso, muitas vezes, me programar o tanto que eu queria viajar, assim, para fora daqui de Rondônia, porque geralmente as minhas viagens, elas são de segunda a sábado. Uhum. Então,
algumas vezes elas me impedem de viajar assim para fora, né? Mas em 2024 eu já assim, me senti muito realizada, né, com o treinamento, porque eu tive assim muito êxito, né, em tudo que desse teu treinamento. Eu gosto de enfatizar que esse teu treinamento ele entrega muito, ele entrega além do que você, sei lá, até do que a gente merece e assim ele tem um valor agregado, né, emocional, né? Ele faz com que o seu coração em algumas aulas, eu não sei se você lembra, algumas aulas eu ficava, meu Deus, é como se minha cabeça fosse explodir, não achando que aquilo, tudo que você estava ensinando era possível. E também, assim, as aulas, elas são muito completas, elas são didáticas, você é muito direto, você é muito didático, você é simpático, né? Você cativa a atenção, né, das pessoas. Então, assim, eu simplesmente me apaixonei, né, pelo projeto Servidor Viajante. E assim, eu fui aquela aluna assim que no momento que eu me apaixonei, sabe quando a gente se apaixona, a gente fica meio louca, né? Fica meio perturbada. E aí eu mergulhei de cabeça mesmo nas aulas, é tanto conteúdo, e você também faz os encontros aceleradores, né, que é ao vivo, e é muita informação, que eu digo, meu Deus, a minha cabecinha de 60 anos, será que ela vai aguentar? Mas, assim, muita dedicação, né? Eu, assim, tive muito êxito já em 2024, que eu sou da turma 8, acho que de abril, Uhum. e eu já comecei a viajar logo de cara, fui para São Luís com a minha filha e meu neto, já com algumas estratégias, né? Eu já gerei milhas com as minhas hospedagens, com o Uber. Nunca imaginei que o Uber gerava milhas. E olha que eu já pagava as miles já há um bom tempo. Aí ficava só recebendo aqueles mil, aquelas coisas que eu via que não dava para nada, né? Não tinha cartão de crédito que pontuava, mas logo no início que eu mergulhei mesmo nas aulas, que eu descobri que eu não nem precisava desses cartões que pontuam, nem precisava de assim até compras sem cartão, gerando pontos, bobando, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi a minha lista quente, e aí fui esperando as oportunidades, né? Para fazer as compras. E aí, Léo, eu amo abrir o meu Gmail. Quando eu vejo assim, a Livelo dizendo, seus pontos chegaram. Melhor coisa. Nossa, eu fico assim, meu coração chega a dar uma palpitação. Porque É. eu já vou começar a planejar um monte de coisa. E aí eu fui para São Luís, depois eu fui para o Dia das Mães, que eu nunca tinha ido, nunca tinha, né? Porque eu sou assim, igual a Denise, eu sou aquela ovelha desgarrada, né? Eu fico separada, toda a minha família é de Manaus, então todo mundo é muito unida. É igualzinho a Denise. É aniversário, é tudo, todo mundo se junta, né? E aí eu fico aqui, igual a Denise, chorando, ficava chorando e tal. Eu me espelhei muito na Denise, olha, quando eu via, quando ela estava falando. Que Eu legal, me que senti legal. com ela, entendeu? Aí, no meio do ano, já para, acho que julho, agosto, eu já me aventurei a gerar renda Hum? extra. Eu digo, quer saber? Eu vou começar a testar esse negócio, porque aquele Tinder das milhas, Ah, o Tinder, ele fica piscando, né, pra gente assim, olha, pai, é o canal de inteligência e o Tinder das milhas, só falta botar a gente doido. Se a gente tivesse, assim, muito dinheiro, eu acho que se eu ganhasse uma parte da loteria, assim, eu pegava e já mergulhava no Tinder e no balcão de milhas, assim, de corpo e alma. Porque é algo que o teu projeto, que é o servidor viajante, né? Nossa, você entrega demais. Que eu fico assim, meu Deus do céu. Eu já, olha, a Denise, a menina ontem ela fez o valor, né, de quanto ela economizou, eu fiz também as contas, viu, me Léo? conta então já. Ó, com essa renda extra que eu gerei, vendendo, emitir passagem de São Paulo para São Luís, para Belém, para Fortaleza, Porto Velho, Maceió, Porto Velho, João Pessoa, tudo isso vendendo.
pontos emitindo passagem. E aí eu economizei, assim, eu fiz assim as contas mais ou menos. Não fiz bem certinho, não, porque eu devo ter esquecido alguma coisa. Mas uns R$ 12.000, com certeza, eu economizei em 2024 com todas essas estratégias colocadas em Ou prática. seja, além de viajar mais do que você viajava antes, você começou a colocar dinheiro no bolso. Exatamente. E esse dinheiro tá Exatamente. fazendo diferença na sua vida? Menino, nossa, me fez eu fazer umas graças em algumas vezes, né? E também fez com que eu pegasse esses valores e já pagasse assim, comprasse mais pontos, né? E também comprasse os gift cards do Airbnb para mim já fazer aquela estratégia das hospedagens, entendeu? E Maravilha, nossa, é demais, maravilha. é maravilhoso. Eu assim, o valor que você cobra, né, no projeto, nossa, é irrisório na frente do retorno da felicidade, da emoção. Olha, Léo, o meu neto chegou na viagem que a gente fez e disse assim: vovó, você é a pessoa mais especial desse mundo. Eu te amo de paixão, porque eu tô tão feliz nessa viagem, tão feliz que eu não sei nem o que dizer para a senhora. Eu só quero dizer para a senhora que eu te amo. Que bonitinho. Né? Então, assim, são coisas que o dinheiro ele não compra, Léo. Tenho certeza Não, disso. né? A gente não mede, né, em valores essa recompensa, né? A felicidade ela não tem preço, né? A alegria ela não tem preço, o bem-estar não tem preço. E esse projeto ele traz isso, Que legal. tá? Esse projeto Servidor SV ele traz isso aí para nossa vida. Legal. Obrigado de verdade pelo seu Em depoimento. 2005 eu já tenho também já uma listinha já de várias coisas que já está tudo no papel, tudo comprado, tudo Mas emitido. a gente vai falar sobre isso. Inclusive, eu sei que daqui a um mês você vai estar aqui conosco, né? Mas já já a gente fala sobre isso. Tá bom. Vem cá, Gisele. Quem era a Gisele, enfermeira, antes de descobrir o Mais Viagens, Mais Dinheiro? Antes de descobrir que poderia fazer tanta coisa através dos programas de fidelidade. Ela era uma enfermeira, uma servidora que já viajava. E se já viajava, como eram as viagens da Gisele? Então, antes de conhecer o programa, eu era uma pessoa que eu viajava às vezes uma vez por ano e dentro do Brasil, né? Eu não conseguia fazer mais viagens do que isso, assim, considerando viagem de avião, né? Eu só conseguia viajar aqui perto, no litoral norte aqui de São Paulo, né? Que a gente vai de carro, porque era o que dava para fazer. Então, eu viajava mais vezes por ano, mas era por aqui, perto, que eu tinha condição de ir de carro. Mas viagem de avião era uma coisa que eu não conseguia fazer todo ano, assim, porque passagem de avião é caro, diária de hotel é caro, se você for pagar para você é caro, se você for pagar para o seu filho, aí já são duas pessoas, já fica mais caro ainda. Então, eu não tinha, essas possibilidades eram mais distantes para mim. Eu tinha que me programar muito bem financeiramente, né, já com as minhas despesas de todo mês, de fim de ano, de tantas coisas que a gente precisa dar conta, para poder tentar incluir algum pacote de viagem dentro dessa minha despesa, dentro desse meu orçamento. É, o meu filho, ele tinha o sonho de conhecer a Disney, né? Era o sonho do meu filho conhecer a Disney. E eu fiquei. Nós chegamos a ir ano passado, né? Então eu fui pela segunda vez, na verdade. Ano passado nós fomos, mas eu fiquei 5 anos juntando dinheiro para poder fazer essa viagem. Então foram 5 anos para que eu pudesse juntar dinheiro para passagem, para hospedagem, lógico, para gastar lá, para pagar os parques. E mesmo não tendo dinheiro, eu poderia, se eu já tivesse conhecimento dos programas de fidelidade, eu poderia ter feito dinheiro com isso, né? Eu poderia ter acumulado milhas comprando passagem, eu poderia ter acumulado milhas pagando hotel, eu poderia ter acumulado milhas comprando ingresso dos parques, mas eu não tinha conhecimento de nada disso, né?
e eu cheguei até a fazer plantão noturno. Eu tive dois empregos para poder juntar dinheiro para poder fazer essa viagem. Então foram 5 anos aí trabalhando muito para fazer essa viagem que nós fizemos ano passado. E nós gostamos tanto de ir lá e aprendendo aí com o programa, né, do servidor viajante, a gente percebeu que a gente podia ir esse ano de novo, né? Então no ano passado eu fui estabelecendo estratégias para poder ver qual que era a melhor, né? Porque é aquilo que a gente falou, só saber que existem os programas, só saber juntar milhas não adianta. Você precisa estabelecer estratégias para você poder encontrar qual que é o melhor caminho para você chegar no objetivo que você quer. O que vale para mim, eu que moro aqui né, no estado de São Paulo, às vezes não vale para você, né? Que mora em Aracaju, não vale para outras pessoas que moram em outros lugares. Então, é importante você entender tudo isso e o seu programa traz tudo isso, né? É, e além disso, né, como ela falou também sobre uma virada de chave, hoje eu já penso em fazer dinheiro com o conhecimento que eu tenho, né? Não tinha esse pensamento, mas eu já comecei a divulgar, quando eu vejo que tem promoção de passagem, eu já começo a divulgar algumas passagens para minha família, no meu Instagram, até consultoria. Eu fiz consultoria para uma colega que em 3 meses ela já tinha conseguido emitir uma passagem daqui de São Paulo para Porto Seguro, super barato, por 7 mil pontos. Tá levando a família inteira também, tá toda feliz. Então, é multiplicar esse conhecimento. Não é só a gente conseguir viajar, né? A gente consegue multiplicar isso, fazer dinheiro com isso, né? Vendendo passagem, fazendo consultoria. é, Eu até comecei a montar um programa de consultoria, porque algumas pessoas me pedem, e como eu já fui professora, né, eu tenho muito, acabo tendo um pouco de facilidade para ensinar. Então, essa outra colega que eu fiz, que eu dei consultoria para ela, que também ficou muito feliz, acaba falando de mim para outras pessoas. Então, tudo isso está transformando na minha vida, e eu acredito que ainda vai trazer muitas transformações para mim, sabe? E me trouxe uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que é uma coisa que você falava nos encontros aceleradores, né? Que a gente, como servidor público, é, a gente acha que a gente tem estabilidade, mas isso é ilusório. É ilusório, porque no país que a gente vive, isso não é uma verdade, né? Infelizmente, as coisas podem mudar da noite para o dia. E é uma coisa que está acontecendo no município onde eu trabalho, né? Tá vindo aí, eu até compartilhei com a Ana, falei com ela, tá vindo assim, decreto em cima de decreto, querendo tirar direito de servidor, né? Direito adquirido, direito que está em estatuto, direito que. E isso. Que estabilidade é essa, então, se você consegue mudar através de um decreto? Né? Então, eu acho que pensar fora da caixa, que é o que você fala muito pra gente, né? E pensar que a gente precisa ter outras formas, sim, de ganhar dinheiro, para a gente ter mais qualidade de vida, para a gente poder juntar e juntar e juntar muitas memórias. Porque no final das contas, você, né, como ela falou, o neto vir falar para você que tá super feliz por conta da viagem que fez, né? O meu filho, o quanto ele me agradeceu, né? Eu lembro até hoje que a gente estava na frente do castelo da Disney lá no Magic Kingdom e os fogos estourando assim. Ele olhou para mim e falou assim: "Mãe, eu te amo muito, obrigado por isso", sabe? Então, assim, meu, não tem nada que pague isso, sabe? Não Uhum. tem. Então, assim, essas memórias que trazem o gosto da vida pra gente, sabe? Porque a vida, ela tem todas as suas partes difíceis e essas coisas são as coisas mais lindas e mais preciosas e mais valiosas que a gente tem, sabe? Você poder estar com a sua família, proporcionar isso para sua família, e ver a felicidade da sua família, sabe? Aquele sorriso no rosto, aquele contentamento. E aí, hoje a Gisele, que não fazia nenhuma viagem por ano, já tem 3 viagens para esse ano. Então, uma eu já fiz, já tenho outras duas que já foram reservadas lá na reserva da Smile. Eu só Pra estou onde esperando. será? Eu vou para Fortaleza visitar o meu irmão que mora lá. Né? E vou fazer uma viagem com essa amiga que eu dei consultoria para ela. Eu vou fazer uma viagem com ela também para Curitiba. Que Nós maravilha. vamos juntas usando
o programa de fidelidade aí que a gente aprendeu, todo esse conhecimento que está trazendo inúmeras possibilidades para mim mesmo, viajar muito mais. E se eu viajo mais, eu tenho mais memórias, e se eu tenho mais memórias, eu fico mais feliz, né? Então, realmente mudou a minha forma de pensar e mudou minha vida de verdade. Que legal, muito legal ouvir esse tipo de coisa. Mas, Nádia, você falou aqui abertamente, né? Por isso que eu vou te perguntar. Você falou que já tem 60 anos, não é isso? Recém-completados aí. E me diz uma coisa. No momento que você me conheceu, conheceu o projeto, conheceu a possibilidade que os programas de fidelidade geravam, você pensou em algum momento que o fato de você já ter 60 anos, uma mulher que já viveu toda uma vida pela frente, tem muito ainda a viver, obviamente, principalmente através das viagens, né? Eu tenho certeza que as viagens vão te trazer uma vida ainda muito mais feliz, muito mais alegre. Mas você pensou em algum momento que, por exemplo, a idade, ela poderia ser uma barreira, que em algum momento você chegou a pensar, "Ah, talvez eu já trabalhei tanto, já estou com 60 anos, talvez isso não seja para mim." Você chegou a pensar algo nesse sentido? Olha, Léo, vou ser bem sincera. Eu tenho 60 anos, mas eu não me sinto com 60 anos. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu amo a vida. Eu, eu aprendi, né, a gostar de viver. Então, assim, como eu gosto de viver, eu gosto do que eu faço, né? Eu tenho essa. Eu já me sentia feliz antes do projeto. Eu posso dizer assim, que antes eu era feliz e agora eu sou felicíssima, entendeu? Porque, e eu também, eu sou uma pessoa que eu procuro não ver muito barreira, né? Eu não procuro colocar obstáculos, né? Para quando eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu sou muito decidida quando eu quero fazer as coisas. Então, assim, quando eu decido, por exemplo, eu vi, veio o Instagram, né? Veio, né, essa sua postagem. E assim, eu me identifiquei de imediato pelo fato de o seu nicho ser para servidor público. E aí eu fui acompanhando você e você foi me conquistando com essa sua simpatia, né? E aí eu disse assim, olha, eu vou acompanhar. Então eu acompanhei a, a, a semana de aquecimento, né? Eu acompanhei desde o começo, desde a primeira aula, eu fui anotando, porque eu assim, como eu não vejo barreira de eu ter 60 anos, mas eu anoto tudo, porque eu sou esquecida, então eu anoto tudo. Então eu fiz, e até porque acredito que você dava, eu acho que um prêmio de 50 mil milhas, alguma coisa que eu não me lembro mais. E Já aí tá eu disse, dando não, spoiler, mulher? hã? Já tá dando spoiler aí pro pessoal? Ai, Tá tudo bem, tá tudo bem. desculpa, Léo. Então, mas eu corri atrás, então eu digo, não, eu vou ficar até o final, porque eu Quem quero ganhar sabe, né? esse prêmio. Né? Quem sabe, né? Eu sempre vi a possibilidade. Era só um prêmio, mas é como no concurso, né? Você só precisa de uma vaga. Então você corre atrás disso daí. Então, assim, eu não, em nenhum momento eu vi dificuldade. Assim, eu, né, apesar de tudo, eu não vejo dificuldade nenhuma nesse treinamento, tá? Porque você é uma pessoa que é muito didático e é muito direta, não existe enrolação com você. Você gosta de colocar a mão na massa, É foi isso. verdade. Eu também detesto enrolação, entendeu? Eu detesto no trabalho, então eu fico meio estressada. Então, assim, quando a pessoa é simples, direta, didática, nossa, eu já me apaixono. Então, assim, uma das minhas paixões do projeto Servidor Viajante é você, e segundo, o Fábio. Nada, o Fábio é porque, né, não vamos pensar errado. O Fábio é porque ele já tem né, já tem a minha faixa etária, e eu venho acompanhando ele junto com você, né? E eu vejo que ele estava se engajando junto com você. Então, eu assim me vi assim, eu já coloquei até um áudio, eu digo, meu Deus, eu quero chegar assim. Se o Fábio conseguiu, eu vou conseguir chegar assim, porque eu já vi ele viajando com você, né? Assim, meio tímido e tal. E aí, mas ele
eu vi que ele é esforçado, né? E depois eu assisti as lives dele, né? Também Que no, na, legal. no Hotmart, né? E assim, nossa, eu já vi que ele deslanchou já, né? Ele já tá assim, craque. Ô, E assim, Fábio, só para se o quem, e eu consigo só também. para quem não entende, não conhece, né, ainda, o Fábio foi um dos nossos alunos que depois se tornou mentorado no nosso programa de mentoria de formação de agências de viagens e que acabou se tornando um dos especialistas lá do nosso treinamento. Então, ele concede alguns implementation times, algumas consultorias. Então, isso é bem legal, Nádia, você perceber, porque é um aluno lá atrás, assim como você, que seguiu os seus passos, que se destacou. E hoje, o Fábio tem história bem legal, porque somente em 2025 ele fez 5 viagens internacionais. Olha que show. Internacionais, usando Não, os programas de fidelidade, sem pagar pela passagem e até a hospedagem. Mas pode ficar tranquila que eu vou direcionar os seus elogios aí e a sua mensagem para ele, tá bom? E tá Gisele, bom. mãe, servidora, casada, quando você descobriu os programas botafoguense, a gente tem que Não, falar eu sou aí uma corintiana. Botafoguense é meu marido. Botafoguense por tabela também. Mas, ó, vou confessar que eu torci pra vocês na final da Libertadores, porque eu queria ver meu marido feliz. Então, como o Botafogo, eu simpatizo pelo Botafogo, vai, mas sou corintiana. Mãe, servidora, casada. No momento em que você conheceu tudo isso, que você tomou a decisão de dar um passo a mais, de aprender de verdade, qual foi a reação aí do maridão? Ele te apoiou? Ele ficou com os olhos meio virados? Qual foi a reação dele? É bem legal você perguntar isso, porque assim, eu já falei de você para vários colegas de trabalho, né? Já falei do seu curso e já tive algumas pessoas que entraram para o curso e estão muito felizes também, assim como eu. Mas quando eu te conheci pelo Instagram porque você apareceu para mim, né? Simplesmente apareceu lá para mim, dentro das propagandas, eu comecei a te seguir, participei, é, do, das programações que você faz de forma gratuita, né? Que já trazem bastante conhecimento. E vou te falar, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer pela internet, que era me arriscar de alguma forma, porque como não foi indicação de ninguém, foi uma coisa que a gente viu na internet, eu sentia que eu estava arriscando, mas eu não sei, acho que era a intuição minha de que tinha coisa boa ali, sabe? E aí, quando eu falei pro meu marido que eu ia fazer um curso de milhas, né? E aí eu falei, olha, eu paguei tanto e tal, vou fazer um curso de milhas, não sei o que, ele arregalou o olho assim pra mim, tipo, ficou meio assim, só que ele sabe que eu sou um pouquinho igual a Nádia, assim, eu sou meio, quando eu invoco com uma coisa, né, eu acho que isso é um pouco da mulher, né, quando a gente decide e vai até o final, né, a gente se dedica, né, para aquilo que a gente se comprometeu, né? Então ele conhece esse meu lado, né? De ser uma pessoa persistente, de ser uma pessoa estudiosa, que gosta de estudar, que gosta de se informar e de ter essa meio que essa teimosia de ir até o final, sabe? Então, no início eu fiquei bem receosa, ele ficou muito mais do que eu, não estava botando muito fé, não. E aí foi até meio difícil, assim, ainda hoje não é da melhor forma que eu gostaria, porque nem sempre ele contribui na hora de acumular os pontos, sabe? Mas tá adorando viajar comigo, né? É isso que eu ia Disso, falar. Pô, disso, já disso foi pra ele não final da reclama. Libertadores, foi pra Disney. Aí vai comprar alguma coisa e falou assim: não, amor, esse aí a gente compra outra hora quando tiver uma pontuação bonificada lá na Livela. Aí ele fica meio assim, tipo... Mas no final das contas, ele fala: não, você tá certa, né? Foi por conta disso que a gente tá viajando mais e tudo mais. Então, no começo ele ficou bem receoso, ficou meio assim. E aí, no início, acho que a gente tem muito mais trabalho, porque a gente não domina, né? Como eu te falei, pra mim. Era tudo novo, foi tudo do zero, assim. Então eu fui ler, eu fui entender, eu fui aprender, eu fui mexer nos programas, fui acompanhar tudo o que estava acontecendo. Então
no começo foi bem mais desgastante, eu diria. E aí, a partir do momento que você já está um tempo ali no programa, já fez algumas aulas, já está acompanhando, está fazendo as tarefinhas que são importantes, você vai dominando um pouquinho mais, né? E isso vai facilitando um pouquinho o seu dia a dia, porque você, com a lista quente, né, que a Nádia comentou aí também, você vai vendo quais são os parceiros que você vai comprar praticamente todo mês, porque nem sempre é dentro daquela cidade, você tem várias opções de mercado, por exemplo. Então, só tem aquele mercado. E aí você começa a ver qual momento do mês que aquele mercado faz promoção bonificada. Então você vai se organizando dentro de tudo isso. E aí os pontos começam a chegar, né? E aí eu começava a mandar pro meu marido quando eu via algumas passagens assim baratinhas, eu falava assim: "Olha, tá vendo essa viagem aqui? Se a gente quisesse, a gente já poderia fazer". E aí ele foi se empolgando, foi gostando da ideia. Hoje ele já dá o maior apoio, só quando ele tá ansioso para comprar alguma coisa que ele fica meio assim. Aí eu tenho que segurar a ansiedade, sabe? Eu falo, não, deixa eu ver quanto tá a pontuação aqui. Não, a pontuação não tá boa. Esse parceiro aqui faz pontuação melhor. Vamos esperar o melhor momento. Vai lá para a lista quente e no melhor momento a gente compra. Então, a gente passou por esse sentimento, mas hoje, assim, eu não me arrependo em absolutamente nada. Inclusive, eu aproveitei para renovar o programa com você no Vitalícios, porque eu sabia, da qualidade do seu trabalho, eu sei da qualidade do que vocês entregam. Como a Nádia falou, você entrega muito mais do que você promete, E vem, né? e vem, Você fala vem o uma. 3 e vem o Mais Viagem Magia 3.0 aí, tá? Eu tô super curiosa para esse aí, Prepare-se para porque. maratonar o treinamento aí É, mais uma vez. eu tenho certeza, eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa e vai vir novamente mais do que você prometeu, porque realmente eu queria dizer aqui para as pessoas que vale a pena confiar, né? Que dê esse voto de confiança se você tem essa vontade de viajar mais e você tá vendo que isso é uma oportunidade, isso tudo aqui é real, né? Então, é verdade mesmo, gente. Não é mentira, é Verdade, não é verdade. fake news, Né, não é fake news. Nádia? Somos pessoas aqui que estamos falando com outras pessoas do país inteiro, né? E que estamos vivendo as mesmas Nossa, eu me sinto experiências, privilegiada, ó. né? Eu me sinto assim, E isso que é o uma mais estátua. legal. Isso que é o mais legal da nossa tribo Servidor Viajante. Porque a gente tem servidores e servidoras de todos os cantos do Brasil, de todos Verdade. os cargos, de todas as classes, de todas as idades. Então, e o mais importante, todo mundo tendo resultado, todo mundo buscando uma vida aí com muito mais liberdade no serviço público. Mas para não segurar muito vocês, vou fazer só mais duas, três perguntinhas aqui rápidas para liberar vocês. Hoje, se Quanto... liberar só meia-noite. Olha, olha a Silvia que também mudou a minha vida. Obrigado, Silvia, Silvia, minha pelo seu parceira, ela relato. vai ficar comigo lá em Aracaju. Ah, boa! Que Vem para legal. Aracaju também. Que legal, que legal. A Gisele não vai poder vir nessa edição, né? Então Não já se vou programa para a próxima. conseguir, mas a próxima você pretende fazer no Brasil? Pode falar ou não pode falar? Não pode, é segredo ainda. Posso falar que não vai ser no Brasil. Tá, então eu acho que eu desconfio, mas não vou falar nada não. Não Deixa será para no Brasil. surpresa. Para quem não está Tranquilo. entendendo, uma vez por ano a gente faz uma imersão presencial de servidores públicos viajantes. Ano passado foi em Bariloche, na Patagônia, Argentina. Esse ano vai ser em Aracaju, praia. Vai ser bem legal, tá? É a única coisa que eu posso falar agora, nesse momento. E a próxima vai ser no exterior. Então a gente mescla uma no exterior, uma no Brasil, uma no exterior, uma no Brasil. Então já se prepara. Mas me Combinado. conta, quanto tempo vocês levaram para emitir a primeira passagem? Porque sempre vem aquela dúvida, né? De quem está começando agora. Poxa, será que eu vou conseguir resultado rápido? Será que eu vou demorar muito para conseguir fazer a primeira viagem? No caso de vocês, na realidade de vocês, quanto tempo vocês levaram mais ou menos? E é óbvio, tá? É óbvio que algumas passagens a gente consegue emitir muito mais rápido. Afinal de contas, uma passagem nacional, muitas vezes a gente consegue ali
aplicando a inteligência financeira em programas de fidelidade, emitir com 5 mil milhas, 6 mil milhas, 7 mil milhas. É diferente de uma passagem, por exemplo, para Orlando, ainda mais para 3 pessoas, como foi o caso da Gisele, né? E é por isso que eu acho muito interessante o servidor, quando ele começa a aplicar, ele já inclusive buscar as primeiras vitórias, buscar emitir as primeiras passagens, às vezes fazer uma viagem para o estado vizinho, alguma viagem interna para onde gostaria, para uma praia que gostaria. Por quê? Porque ele vai ter o sentimento de vitória, aquele sentimento de que de fato aquilo está trazendo uma transformação na vida dele, antes de dar passos maiores. Mas no caso de vocês, quanto tempo vocês levaram para emitir a primeira passagem? Para onde foi? A minha primeira passagem foi essa para Miami, né? De São Paulo para Miami, depois de Orlando para São Paulo, né? Então a primeira passagem foi em torno de 9 meses, já 3 passagens, já eu, meu marido e meu filho, em torno de 9 meses para fazer Mas a a primeira. emissão foi feita quando? Não, a emissão foi feita em torno de 9 meses mesmo. Legal. Foi Três feita em torno de nove pessoas para os meses. Estados Unidos. Isso, e aí no mês seguinte eu já emiti a passagem de volta. Então, com 10 meses, eu emiti a volta para as 3 pessoas também dos Estados Unidos para cá. Mas se fosse Maravilha. para Muito bom. fazer viagem dentro do Brasil, eu já teria feito no segundo mês de programa já. Muito Porque bom. os Muito bom. pontos demoram um pouquinho para cair, né? Tem ponto que demora um pouquinho mais para cair. Então, para quem saiu do zero, não tinha nada. Se fosse no segundo mês, dentro do Brasil, eu já teria emitido, mas como era para fora, demorou um pouquinho mais. E no seu caso, Nádia? No meu caso, eu já tinha, né? Como eu te falei, já tinha Smile, né? Então, e também eu já tinha acumulado alguns pontos, mas eu não assinava ainda a Azul nem a Latam. E aí, no início do programa, eu já fui assinando tudo, já fui me organizando com isso daí, e já a gente fui peguei umas pontuações boas nas assinaturas, né? E aí já final de abril, que eu entrei, eu sou da turma 8. No final de abril, eu já emiti as primeiras passagens já. E, e assim, como você sabe, aqui a nossa malha aérea ela é bem reduzida, né, no norte. E, e assim, o meu veículo, ele é a Smile, porque assim, na maioria das vezes que eu faço as minhas pesquisas, a Smile ela está sempre melhor do que a Azul. Mas eu já assim, porque eu sempre faço quebra-trecho, né? Então assim, eu já descobri que Brasília é o meu xodó. Então assim, então eu faço o quebra-trecho sempre por Brasília e aí eu uso Azul, que aí a partir de Brasília, Azul, ela já dá aquela, porque é o Hubble, né? Brasília, então já dá pra gente brincar aí com a Azul. Com menos de 90 dias eu já bati os 100K na, nas minhas pontuações. Que legal. Que legal de verdade. E para a gente finalizar e eu liberar vocês, vou fazer uma pergunta para cada, tá bom? No seu caso, Nádia, o que é que as viagens significam para você? Uma palavra, conquista. Léo, esse 2024 e 2025, a palavra que define esse, esse projeto na minha vida é conquista. Conquista de tudo. Conquista de, é, de bem-estar, conquista de felicidade, de alegria, né? Conquista de aproveitar a oportunidade, porque conquista de conhecimento, de informação, porque quando você tem informação e conhecimento, você tem poder. E no momento que você tem informação e conhecimento, você conquista liberdade. Então, a liberdade de escolha, né, é muito importante, porque antes a gente, com esse nosso salário engessado, o meu então, né, já vai completar 10 anos sem nenhum reajuste. E aí, então, assim, você fica muitas vezes, aliás, antes, né, antes do projeto SV, eu era atada, amarrada, em ter que olhar aquilo ali, não, eu só consigo fazer isso aqui. E passa lá, passar o ano todinho pagando uma passagem, né? E aí eu querendo ir para visitar minha família
para um aniversário, um casamento, né, aniversário da mãe, que meu pai já é falecido, e aí eu ficava chupando o dedo. Por quê? Porque eu não tinha liberdade de escolha, entendeu? Então, para mim, a palavra que define é conquista. Que legal, que legal. E no seu caso, Gisele, como é que você se sente podendo proporcionar tudo isso para sua família, para o seu filho, para o seu marido? Para ser bem sincera para você, é quase que inacreditável, assim, porque eu jamais poderia imaginar que eu conseguiria proporcionar isso para mim, né? Eu adoro viajar, é, e para minha família, né? Então, dentro das condições que eu vim, economicamente falando, socialmente falando, da minha família, e das minhas próprias condições, eu jamais poderia imaginar, né? Então, para mim, proporcionar tudo isso para minha família hoje é sentir que eu realmente estou vivendo, sabe? Que a vida não está só passando para mim, sabe? Nem para minha família. Então, a vida é muito curta, sabe? A vida passa num instante, a gente é consumido pelo dia a dia, consumido pelo trabalho, pelos problemas, é, e aí a gente acaba esquecendo que a gente precisa aproveitar esse momento que a gente está passando por esse plano aqui, né? E que a gente precisa aproveitar esse momento com a nossa família, que são as pessoas que a gente ama e que amam a gente. Então, para mim, isso tudo significa viver e proporcionar isso para minha família é um sentimento de uma gratificação assim tão imensa em poder vê-los felizes, sabe? E poder proporcionar isso para mim também, porque a gente merece isso. Né? A gente merece ser feliz, a gente merece viver, a gente merece Verdade. aproveitar cada momento, né? Então, acho que a gente não deve deixar a vida passar, não, sabe? A gente tem que aproveitar cada instante, porque o amanhã a gente não sabe. Então, não deixe as oportunidades passarem na vida de vocês. É como o Fernando Conrado falou ontem, eu fiz questão de compartilhar aqui nos stories. A gente não tem que ter medo de morrer. A gente tem que ter medo de cada dia que a gente não viveu. Você já parou Exatamente. para pensar que a vida é um lapso de tempo? Cada um vai ter o seu, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe exatamente quanto será o de cada um. Mas a vida é cada dia que passa. É aquele bloco, talvez, sei lá, de 80 anos. Não é somente um ano ou 2 anos, é cada momento que a gente. Então, o que eu prego, e acredito de verdade, é que nós, servidores, somos muito acima da média. E a gente já demonstrou isso em algum momento. A gente já disputou uma vaga com milhares de pessoas. A gente já venceu. Não que isso faça a gente ser melhor ou pior, mas somos acima da média. Isso está provado. E Verdade. por que não ter uma vida também acima da média? Por que se conformar com tão pouco? Por que não buscar a nossa estabilidade, usar essa condição para ter uma vida também melhor? E que muitas vezes só as viagens conseguem nos proporcionar. Olha aí, VOD aí, ó. Eu vou para Cancún. Olha aí, mais um, ó. Que legal. E é sobre isso. Meninas, obrigado. Obrigado de verdade mais uma vez. Sempre muito legal ter vocês aqui. Tem que me segurar muitas vezes, porque eu já falei que eu sou muito emotivo, às vezes até demais. Então tem que balancear aqui. Então, obrigado de verdade. Sucesso para vocês. Tenho certeza que é só o começo. A Nádia, próximo mês, eu vou poder dar um abraço aqui presencialmente. A Contando de mim Gisele. tudo, mas antes eu vou para Fortaleza, curtir Fortaleza, Ainda vai depois para eu vou Fortaleza antes de ir para Aracaju? Que Caramba, tá demais, delícia! tá demais. Gisele, em breve aí a gente se encontra em algum momento. Nos Para encontraremos em você, o breve. nosso, o Muito nosso obrigada. amigo, o nosso amigo botafoguense aí, quem sabe no futuro jogo aí de Libertadores. Opa, gratidão, Léo, gratidão, assim, obrigada, do viu? fundo do meu coração. Obrigado, meninas. É só o começo, tá? É só o começo. Que venham aí os próximos anos, que sejam os melhores anos da vida de vocês. Amém. 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 Obrigada, Léo. Valeu, Obrigada pela queridas. Tudo oportunidade de e por bom para todo o vocês. Saúde, conhecimento. paz, muitas viagens. Cheiro Vejo do vocês em seu breve. filhote Para lindo, vocês fofo. também. Obrigado. Então é isso, galera. Fiquem com Deus.
Nos vemos amanhã agora, às 19 horas. Grande beijo, grande abraço. Vamos com tudo. Bora decolar.